Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Quero nesse momento pedir ao Senhor que de uma forma muito particular e pessoal esteja ao teu lado com as suas mãos estendidas sobre você para cobrir a tua vida de ricas bênçãos. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 118, verso 16, onde a Bíblia diz o seguinte: a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Salmo 118, o verso 16. A presença do Senhor sempre nos abençoa. A presença do Senhor sempre nos cobre de ricas bênçãos. A presença do Senhor nos leva cada vez mais a fazermos mais para o Senhor. É por isso que a cada dia pela manhã, nesse canal, nós nos levantamos logo cedo às 6 horas e os nossos primeiros pensamentos se voltam para Deus com o objetivo de adorá-lo, buscá-lo, clamar pela bênção dele sobre a nossa vida, colocar nas mãos do Senhor os nossos planos, os nossos projetos e os nossos sonhos também. Por isso que a cada dia convido você para que juntos possamos cumprir esses propósitos. A cada dia nesse canal nós deixamos algumas impressões a respeito de um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, o verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. A sabedoria de Deus dada a todos os seres humanos é de uma forma gradativa. Deus nunca derrama a sabedoria de uma forma completa na vida de um ser humano de uma única vez, mas é de uma forma gradativa, a cada dia. É num relacionamento pessoal com Deus que a cada dia nós crescemos nessa sabedoria vinda como bênção das mãos do nosso Criador. Davi, como sendo um representante de Deus, tendo a coroa de rei na cabeça, ele sabia que era um representante de Deus aqui nessa terra. Ele deveria ser bênção na vida de outras pessoas. Deus o abençoaria. Mas as bênçãos que ele recebia não deveria ser recebida de forma egoísta, mas ele deveria abençoar a vida de outras pessoas diante das decisões que ele teria que tomar para abençoar a vida de outras famílias. Mas mesmo a Bíblia conceituando Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi não escapou das artimanhas de Satanás. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia fala que Satanás incitou o coração de Davi a fazer o censo de Israel. É por isso que a cada manhã eu e você nós precisamos nos voltar para Deus, nos humilharmos diante do Senhor, abrirmos o nosso coração. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu nas artimanhas de Satanás, imagine eu e você o risco que nós corremos. É por isso que a cada dia, volto a falar para você, é por isso que a cada dia eu e você nós precisamos fazer um sacrifício vivo, buscarmos a Deus, abrirmos o nosso coração para que possamos receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. Davi, quando foi advertido a respeito do seu pecado, humildemente ele se voltou para Deus e abriu seu coração, confessou as suas falhas e recebeu o perdão do Senhor. A palavra original que nós encontramos no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã é a palavra Satã. Ela foi escrita nesse versículo sem o artigo definido. Portanto, nós não podemos afirmar que aqui o autor do livro de Crônicas esteja se referindo a Satanás, mas nós acreditamos que o autor do livro de Crônicas está fazendo referência a um exército inimigo que ameaçou Davi, e Davi, sem consultar a Deus, ele faz o censo com o objetivo de se precaver para que o exército inimigo viesse lutar contra ele, ele estivesse apto para defender o seu povo e defender também a sua coroa. Davi, naquele momento, ele age de uma forma humana, sem pensar na fé, sem pensar no Deus onipotente, no que Deus já tinha feito por ele no passado e no presente. Temendo o futuro, ele age de uma forma humana, desprovido da proteção do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 3, a Bíblia diz o seguinte: Então disse Joabe: multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? O censo só poderia ser feito se Deus pedisse.
Jamais um homem deveria tomar a iniciativa de fazer o censo entre o povo do Senhor. Joabe advertia a Davi a respeito do mal que ele poderia trazer sobre a nação de Israel se ele levantasse o censo. Mas mesmo assim, Davi estava cego, temendo o adversário, pensando no futuro, com medo de perder a sua coroa, o seu reinado. E ele pede para que Joabe pudesse fazer o censo entre o povo do Senhor. Joabe sabia conscientemente que levantar o censo entre o povo de Deus, eles poderiam sofrer as consequências dos flagelos de Deus sobre os seus dias. A mão de Deus poderia pesar sobre o seu povo com a falta de chuva, a falta de alimento. Deus poderia suscitar uma nação para vir atacar o seu povo. Por isso o temor de Joabe em desobedecer a ordem do Senhor. O autor do livro de Crônicas, ele expressa uma preocupação por parte de Joabe por não incluir as duas tribos dentro do censo, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim. Ele sabia que a tribo de Levi estava completamente envolvida nos trabalhos de Deus lá em Gibeon, no santuário. Portanto, ele não poderia incluir essa tribo como sendo uma tribo que estivesse disposta a entrar no campo de batalha. E o fato também de não incluir a tribo de Benjamim é porque o santuário do Senhor estava dentro do território da tribo de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 21, o verso 8, a Bíblia diz o seguinte: Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. A atitude de Davi desagradou a Deus. Ele desobedeceu ao Senhor. Ele rompeu o voto de fidelidade que ele tinha feito com o Senhor de viver uma vida submissa à vontade do Senhor. Davi sabia que ele era um representante de Deus. Ele jamais poderia ultrapassar as ordens do Senhor. Ao levantar o censo, ele estava subjugando a autoridade de Deus, se colocando acima da autoridade do Senhor. Mas quando nós lemos o versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos características que identificam de fato Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi tem um coração humilde a reconhecer o seu pecado. Davi não transfere a sua culpa para a nação ou para outra pessoa. Ele reconhece que ele, de fato, é o único culpado. Davi sempre estava disposto a restituir o que ele tinha lesado a alguém. E Davi sempre estava disposto a se voltar para Deus humildemente, pedir perdão e confessar os seus pecados. Veja que quando nós olhamos para a vida de Davi, e o céu olhando para a vida de Davi, o céu lhe conceitua um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha seus defeitos, mas Davi tinha uma vontade submissa à vontade do Senhor. É o próprio profeta vidente de Deus, chamado Gade, que tem a responsabilidade nas mãos de ir até a casa de Davi e falar para ele a respeito do seu pecado. E Deus tinha falado através da boca do profeta Gade que ele deveria escolher um dos 3 juízos que Deus iria derramar sobre a sua vida. O primeiro deles, vivenciar 3 anos de fome, ser perseguido pelos seus adversários por um período de 3 meses, ou que por um período de 3 dias a peste venha sobre a sua terra e o anjo do Senhor seja aquele que seja responsável para trazer essa maldição entre o seu povo. Davi, sabiamente, reconhecendo a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, ele se submete e escolhe cair nas mãos de Deus entre cair nas mãos dos seres humanos. É o próprio anjo do Senhor que orienta o profeta Gade a falar com Davi que ele deveria ter a região onde Ornã tinha suas terras, que ele deveria construir um altar ao Senhor para que pudesse cessar a praga. E Davi vai até o território de Ornã, pede para Ornã parte do seu território para levantar um altar ao Senhor, para cessar a praga que estava caindo sobre o povo do Senhor. O lugar onde Davi estava levantando um altar para o Senhor é o mesmo lugar onde um dia no passado Abraão tinha levado o seu filho Isaque para ser oferecido. É o mesmo lugar onde no futuro Salomão construiu um templo para adoração a Deus. Esse lugar também é conhecido como sendo Araúna. Ao Ornã perceber as verdadeiras intenções do coração do rei Davi em querer adquirir aquele terreno para que pudesse levantar um altar, para que pudesse cessar a praga entre o povo do Senhor, Ornã oferece o terreno para Davi, mas ele fala que não pode receber de graça, ele deveria comprar pelo devido preço,
porque era uma oferta oferecida em sacrifício ao Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 21 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: pecado é muito mais do que transgressão da lei. Pecado é uma separação entre o homem e Deus. Tudo aquilo que rompe a nossa ligação com Deus, a nossa falta de fé, a nossa falta de compromisso com Deus, é de fato pecado. Davi estava em pecado pelo fato de não confiar no que Deus poderia fazer através do seu povo. Davi estava mais confiando na quantidade e no potencial do seu exército do que no poder de Deus através da sua vida. Pelo fato de levantar o censo para que ele pudesse ter confiança na capacidade do seu exército, isso foi imputado como pecado para a vida de Davi. Pecado não é só aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, com os nossos pés ou com os nossos lábios. Pecado é aquilo também que nós alimentamos dentro do nosso coração. Quando nós alimentamos o orgulho, o ódio, a presunção, isso é imputado como pecado para a nossa vida. Davi se vangloriava pela quantidade de soldados que ele possuía, e isso foi imputado como pecado para a sua vida. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos a cada dia nos aproximarmos mais de Deus, nos alimentarmos da sua palavra. Ela nos ensina como é que nós podemos um dia ser aceitos diante do Senhor. Por isso que nessa manhã, clamo pelo céu as suas bênçãos sobre a nossa vida, que nos ajude a cada dia, que nos ensine, que nos molde como Deus almeja que nós possamos viver e que tenhamos um coração segundo o coração do nosso Deus. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Nós queremos ser do Senhor para toda a nossa vida. Fica conosco nesse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.